para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Graça e a paz, amados. Nós viemos para adorar ao Senhor, viemos como igreja, viemos como povo do Senhor, povo amado de Deus, povo alcançado pela graça de Deus, viemos para adorar a Deus. Nós viemos estar na presença do Senhor e nos alegramos por esta hora, nos alegramos por podermos estar ligados, juntos na presença do Senhor, do nosso Deus, interligados pelo Espírito Santo que habita em nós e nos dá a bênção e a alegria de podermos estarmos em comunhão, juntos diante dele, ainda que cada um na sua residência, cada um na sua casa, mas juntos adorando ao Senhor. Nos alegramos, temos contentamento de estarmos visualizando os irmãos aqui, os rostos, não é isso? Dos irmãos, das irmãs, os casais, famílias. Que preciosa bênção, que alegria podermos nos colocar nesta hora na presença do Senhor. Que o Senhor esteja a nos abençoar rica e abundantemente, guiar-nos pelo Espírito dele, até a presença dele, até o trono da graça dele, que é graça maravilhosa que tem nos alcançado em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então, seja abençoado nesta hora, sejamos todos abençoados nesta hora, em nome de Jesus. E vamos louvar o Senhor, vamos exaltar o Senhor, vamos bendizer o nome do Senhor, o nosso maravilhoso Deus, cantando para Ele. Acompanhe aí, cante em sua casa, não é isso? Penso que os irmãos conhecem as letras, então podemos enaltecer juntos nesta hora o nome do Senhor, do nosso Deus, maravilhoso que Ele é. Que você possa estar abrindo também espaço aí para seus contatos, não é isso? E possa abrir espaço para que eles também possam, junto de nós, nos achegarmos ao Senhor, ao Deus da nossa salvação, juntos nesta hora. Que privilégio, que alegria que é. Seja abençoado em nome de Jesus. E louvemos ao Senhor, o nosso Deus. Cante ao Senhor, enalteça o nome dele. Mesmo nos momentos difíceis, nós temos a certeza de que Deus está conosco, de que nós podemos confiar no Senhor, o Deus da nossa vitória, em todo o tempo. Vamos louvar, faça da sua casa agora um lugar de adoração ao Senhor. Deserto
até eu me encontrar. Me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Senhor. Aleluias! O nosso Deus está conosco, o nosso Deus nos ama. Tem um amor que não falha, um amor que é grande, que é incondicional. Você pode aí fechar os seus olhos e dizer: Deus me ama. Amém. Apesar de mim, apesar das minhas falhas, o Senhor me ama. Entregou o seu Filho, me deu perdão, me deu salvação em Cristo Jesus. Por isso louvamos e bendizemos o teu nome. Senhor, nós queremos engrandecer ao Senhor. Levantamos o teu nome, Jesus, nesta noite, como igreja do Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está conosco. Tu és o Deus Emanuel, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Obrigada porque o Senhor, ó Deus, tem aumentado a nossa fé, ó Deus. O Senhor tem colocado, ó Deus, nos ajudado a colocar a nossa confiança no Senhor, ó Deus. Ah, Pai, grande é o teu amor, Senhor. Grande é a tua salvação, ó Deus. Obrigado porque apesar de toda a glória que o Senhor tem, da tua soberania, da tua grandeza, o Senhor se importa conosco, ó Deus. Glórias, glórias e toda honra e glória seja dada ao Senhor. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor nesta noite, ó Deus, para o Senhor. Que os nossos corações, ó Deus, estejam totalmente voltados para ti, ó Deus. Tu és incomparável, Tu és tremendo, ó Deus. Nosso ser se prostra e adora ao Senhor nesta noite. E somente ao Senhor. E declaramos, não há outro como o Senhor. Somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus. Louvado, engrandecido, exaltado seja o Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada por tanto amor. Aleluias. Mesmo sendo assim, Pobre pecador, Deus me ama. Mesmo assim, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama e te ama. Se estou fraco, estou forte, se estou de pé, Deus me ama.
caído, se eu estou caído, Ele não deixa Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Ah, Deus, obrigada, por Senhor. tanto amor, tanto amor. Graças, Senhor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo assim. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. me ama. Te ama também. Se estou forte, Se estou forte, se estou de pé, se eu estou de Deus pé, me ama. Deus me ama. Deus me ama. Se estou fraco, Se estou fraco, estou caído, se eu estou caído, Ele não deixa Ele não deixa de me amar. Deus maravilhoso, Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? o que seria, O que seria? de Perdido, condenado, Deus me mas amou Ele nos amou tanto que entregou o seu filho para morrer em meu para morrer lugar. por nós. Sim, Ele fez assim. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Ah, Senhor, que seria de nós sem o Senhor, sem o teu amor, sem o seu perdão? Obrigada por ter entregue o teu filho por amor a nós. Obrigado, Ah, Deus. Deus. Obrigado, Senhor querido. Obrigada, Senhor. Obrigada, aleluia. Amém? Podemos ser muito gratos, estar muito gratos e viver muito gratos pelo que o Senhor fez por nós, pelo que o Senhor ter dado seu próprio filho e naquela cruz ter morrido por mim e por você. E nós podemos ser gratos pelo que Ele está fazendo nesse tempo também. Está a cuidar de nós, está a prover para nós, está a sustentar a nós, está a trazer forças para nós, está a trazer alegria para nós, paz para nós. Que Deus maravilhoso, que Deus tremendo, que Deus inigualável é este, é o nosso Deus. Por isso Ele seja mais louvado. E também podemos ser gratos pelo que Ele haverá de fazer. E nós haveremos de ver na palavra de hoje, justamente coisas maravilhosas que o nosso Deus haverá de fazer. Coisas tremendas que Ele já declarou que haverá de fazer. Isto nos últimos dias. Nós queremos convidá-lo a abrir sua Bíblia, tá bom? No livro de Isaías, capítulo 25. Se você tem aí a mão a sua Bíblia, abra sua Bíblia neste capítulo de Isaías, capítulo 25 do livro do profeta Isaías. Nós iremos ver esse texto juntos nesta noite.
antes queremos fazer aqueles pedidos que temos feito, não é isso, para os irmãos, para cada pessoa que está a nos escutar. Queremos pedir a você, para você não desperdiçar algo que Deus tem para você para cada dia. Deus tem algo precioso, uma porção preciosa, abençoada para a sua vida para todos os dias. Da mesma maneira que ele tinha o maná para o seu povo lá no deserto, mesmo no deserto, ele tem algo para a sua vida a cada dia. Então, não desperdice. Abra sua Bíblia todos os dias, leia a palavra de Deus, passe um tempo lendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ore ao Senhor, passe um tempo com Deus. Eu quero te afirmar, não haverá, não houve, nunca haverá companhia melhor do que a de Deus, do que a do Senhor. Então, aproveite, você pode passar um tempo precioso e abençoado com Ele. Então, todos os dias, faça esse tempo com Deus, peça ao Senhor para te ajudar, peça ao Espírito Santo para abrir a sua mente, iluminar a sua mente, peça Ele para te ajudar a orar, peça para te ajudar a entrar na presença do Pai. O Espírito Santo te ajudará, Ele é o nosso ajudador. E esse tempo será algo precioso e abençoado para a sua vida. Tenha certeza disso, e haverá de fazer diferença na sua vida, diferença no seu dia, e não só no seu dia, na sua vida. Segundo pedido, faça um encontro com a sua família, busque junto ao Senhor como família, entre na presença de Deus, estejam passando um tempo com Deus, leiam juntos, orem juntos, busquem juntos ao Senhor, nesse segundo, no momento à parte, não seu momento separado, mas agora com a família. Terceiro pedido, faça um tempo buscando ao Senhor, junto com os outros irmãos no estudo, domingo pela manhã. Todo domingo pela manhã, o pastor Vinícius faz os estudos com jovens e adolescentes. O pastor César faz com os casais. E a Cris faz com as mulheres. Então, aproveite esse tempo de estudo, tá bom? Então, não perca esse tempo para estar estudando a palavra. Você tem o estudo, você pode ir acompanhando e você já sabe a sequência. Se você, por algum motivo, não está localizado, entre em contato com eles para que você possa receber isso junto à palavra de nosso Deus e saber onde está o estudo. Outro pedido não fique desconectado da sua célula, esteja ligado na sua célula, nos encontros da célula, busque os seus líderes, procure os seus líderes, os líderes da célula, e então desfrute desse tempo também da célula, não é isso? Da presença de Deus como célula, não é isso? Um encontro menor e que poderá ser algo também, e será algo também muitíssimo acrescentador na sua vida da parte de Deus. E aquele livro que nós sugerimos os irmãos para lerem, não é isso? O livro do pastor John Piper, nós enviamos para os irmãos, então os irmãos podem estar fazendo a leitura, e isto será algo que vai trazer muito precioso conteúdo de ajuda mesmo, de fortalecimento mesmo para a sua vida. Então, não fique sem aproveitar, não é isso? A leitura desse livro também. Nós vamos agora então vermos juntos a palavra que nós veremos nesta noite, que está, como já disse, Isaías capítulo 25, tá bom? Esta palavra muitíssimo preciosa, ela está relacionada com os últimos dias, tá certo? Esta é a palavra do Senhor que nós veremos hoje. E aí o conteúdo nos convida a louvar. Louve e honre o Senhor pelos maravilhosos planos, pelos seus planos maravilhosos para o tempo do fim. Então, é isto que o profeta estará a fazer logo na abertura deste capítulo. Ele estará a louvar e a honrar ao Senhor pelos maravilhosos feitos, as coisas maravilhosas que Deus planejou para o tempo do fim, para o tempo da volta de Jesus. Vamos ver juntos então esta palavra. Versículo 1. Ó Senhor, é a declaração do profeta, eu quero louvá-lo e honrar o seu nome, porque o Senhor é o meu Deus. Quantas coisas maravilhosas o Senhor fez,
conforme os seus planos eternos e verdadeiros. Ele está a louvar, está a exaltar o Senhor, está a bendizer o nome do Senhor, está de fato muito contente, muito satisfeito pelas maravilhas que o Senhor declarou que haverá de fazer, que haverá de estar realizando nos últimos dias. E isto nós haveremos de ver quais maravilhas são estas na sequência do capítulo. E ele está muitíssimo contente, muitíssimo satisfeito, louvando a Deus, honrando o Senhor. E ele está a dizer quantas coisas maravilhosas o Senhor fez, e conforme os seus planos eternos e verdadeiros. E ele já podia ver como feitos, como esses planos que estarão acontecendo ainda no tempo do fim, como sendo planos já realizados. Olha como Deus permitia ele ter uma visualização, uma visão do tempo do fim, e ele trouxe esta palavra para o profeta aqui nesta passagem. Nós podemos ver que esta passagem do livro do profeta, ela é conhecida, irmãos, como o Apocalipse de Isaías. Os irmãos já ouviram sobre esta questão. Capítulos 24, 25, 26 e 27. São chamados de o Apocalipse de Isaías. Estão aqui palavras que estão para o fim, para o tempo do fim. É extraordinário isto. Por quê? Porque Isaías profetizou cerca de 740 anos antes de Cristo. E nós estamos a 2000 anos depois de Cristo. Então, esta profecia que aqui está, ela foi trazida aproximadamente 2740 anos atrás, quase 3000 anos. E ela está se cumprindo e vai se cumprir completamente no findar da história da humanidade sobre a face desta terra. E encontramos aqui verdades mencionadas, não é isso? E ampliadas, não é isso? Com mais clareza no Novo Testamento. Nós haveremos de ver, e você vai ver isto. E nos fala das maravilhas, de tantas maravilhas que o Senhor fará nesse tempo do fim, na volta do Senhor Jesus. As maravilhas que ocorrerão no tempo do fim. E é isto que o texto está tratando, estas maravilhas. Perceba que o escritor está a louvar, a honrar, a exaltar o Senhor, contente, satisfeito, porque Deus é o Deus que faz maravilhas, fez maravilhas, faz maravilhas, e ele estava a visualizar as maravilhas que o Senhor ainda fará no tempo da finalização da história da humanidade sobre esta terra. Então, vamos ver. Primeira maravilha, olha aí o versículo 2, o que está aí? A destruição de grandes cidades. Esta é uma das maravilhas. E aí alguém diria, mas destruição, maravilha, isso, o verso está nos mostrando, o texto, a introdução está falando dessas maravilhas. E isto será algo que vai de fato acontecer, e é algo maravilhoso. Maravilhoso por quê? Nós veremos aqui agora. Este verso está falando do que o Senhor fará com as grandes cidades. Ele vai destruir. Versículo 2 está dizendo isso. Ele vai destruir essa cidade. E está falando então de juízo. Do justo juízo de Deus sobre as cidades. As cidades estão se enchendo de coisas que haverão de trazer juízo de Deus sobre elas. O enchimento de tantas coisas, mas não as que agradam ao Senhor, as que enaltecem ao Senhor, não coisas que abençoam a vida das pessoas. E é isso que está aí dizendo, olha, o Senhor transformou, ele já via como algo já acontecido. O Senhor transformou grandes cidades em montes de pedras, poderosas fortalezas em ruínas. Os palácios onde moravam os reis de outros povos foram derrubados e nunca mais serão construídos. Está falando de destruição, está falando de ruínas, sobre as grandes cidades, sobre fortalezas, falando sobre os palácios dos reis derrubados para nunca mais serem destruídos. E nós podemos pensar por quê? As cidades estão, se você observa, se enchendo de maldade.
estão se enchendo de violência. As cidades estão se enchendo de tantas coisas que não são benéficas. Estão se enchendo de maldade, violência contra crianças, contra adolescentes, contra idosos, contra mulheres, contra famílias, contra as pessoas. As cidades estão se enchendo dessas questões de violência física, violência emocional, econômica, sexual, tanta violência, roubo, assassinato, corrupção, o absurdo de fazer com que os que pagam impostos pareçam pedintes em todo lugar. As cidades estão se enchendo do que é mal, a corrupção tomando espaço, uma maldade intensa, uma maldade grande e atingindo a vida das pessoas, fazendo com que as pessoas andem temerosas e andem inquietas, preocupadas. As pessoas andam assim e elas estão sendo afetadas pelo mal, estão sendo afetadas pela maldade, estão sendo afetadas pelo que é ruim. E então nós precisamos estar a pensar que é justamente por isso que Deus está a dizer que vai destruir, vai trazer destruição. A Bíblia ensina que quando chega a cota, isto não ocorreu ainda porque não chegou. A Bíblia ensina-nos que quando chega a cota para o juízo, Deus traz juízo justo. Então há um momento que chega a cota, e haverá de chegar. Deus está agindo e está falando com as pessoas, mostrando o caminho, mas só que a cota de maldade, observe, ela tem crescido. Ainda assim, tantas pessoas tendo chance de ouvir a palavra de Deus, tantas pessoas tendo a oportunidade de escutar as verdades das Escrituras, tantas pessoas anunciando a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, a mostrar às pessoas que há um caminho melhor, que há um caminho de alegria, de paz, de comunhão com Deus, de comunhão com as pessoas, mas ainda assim a maldade tem crescido, a maldade tem aumentado. E quando chegar na cota, Deus vai trazer juízo. É isso que a Bíblia diz, exatamente isto. O texto de Gênesis, capítulo 15, versículo de número 16, nos mostra exatamente isso. Nos mostra que Deus vai trazer esse juízo sobre as pessoas. No tempo de Josué, Deus trouxe juízo, e tantas outras ocasiões, quando chegou a cota daquele lugar, Deus trouxe sobre Sodoma, é um exemplo, Gomorra. Deus disse que haveria de fazer isso. E quando chegou a cota, Deus trouxe e destruiu aqueles lugares. Mas vai chegar o tempo, a Bíblia está a mostrar que vai acontecer isso com toda a terra. Com toda a terra. Não com um lugar, mas com todos os lugares. E está escrito aqui, olha, em Gênesis, estou lendo na NVI agora, capítulo 15, o versículo de número 16 diz assim: na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá. Deus estava falando com Abraão. Voltariam para a terra onde Abraão estava peregrinando, como um peregrino, em Canaã. E ele está dizendo, na quarta geração, 400 anos aproximadamente depois, e foi exatamente isto que ocorreu, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. A maldade, veja só, dos moradores daquele lugar, onde Abraão estava a passar, não tinha atingido ainda a medida completa. Quando chegasse a medida completa, Deus iria remover aquelas pessoas de lá. Iria dar o território deles para a nação de Israel. E foi o que o Senhor fez. Exatamente isso. Mas chegou uma medida. E Deus está a dizer aqui em Isaías que vai acontecer isso nos últimos dias. Já tem chegado essa situação para muitos lugares, e tantos lugares têm colhido o pior e têm ficado, ao invés de um lugar mais agradável, um lugar ainda pior. Mas vai chegar a cota. Quando chegar a cota, Deus vai destruir. Quando chegar a cota em toda a terra da maldade, Deus vai destruir a terra. É isto que a palavra está a dizer. E isto acontece com pessoas individualmente também. Está dizendo aqui em Provérbios 29, verso 1,
quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Deus está a orientar as pessoas, mas quando elas são repreendidas e são a cada tantas vezes dada a oportunidade delas de mudarem a vida e isto não ocorre, diz o texto, ela será destruída agora, sem aviso. Sem aviso. E irremediavelmente vai acontecer exatamente isto. É isto que a palavra de Deus está a nos dizer aqui. Isso será algo que é uma maravilha, sim, porque vai haver um basta para a maldade. Isto é maravilhoso. O maravilhoso não é a destruição em si, mas o basta para a maldade, um basta para a violência, um basta para o mal, um basta para os roubos, um basta. Deus vai dar um basta. É isso que está aqui a palavra nos dizendo. Verifique, então, como você está vivendo. Está escrito que todos compareceremos diante do tribunal de Deus. A Bíblia nos mostra em Romanos capítulo 10, capítulo 14, versículo 10, exatamente isto. Todas as pessoas haverão de comparecer diante do tribunal do Senhor. Todos haverão de dar contas. E quando chega a cota desta pessoa, ela vai receber o quê? O que ela vai receber? Justo juízo. O nosso Deus é justo. E quando é para dar sentença de condenação, será condenação. Veja o que está escrito, pois, porque julga seu irmão, está escrito, e porque despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Todos compareceremos. Então, como você está vivendo? Você precisa verificar a maneira que você está vivendo, você vai comparecer. E você, se não, vai comparecer ou individualmente ou junto com toda a humanidade no momento do juízo final. No momento em que Deus disser, chegou a cota, acabou a oportunidade, acabou a chance. E isto vai acontecer. E é isto que esse texto está dizendo. Mas eu quero te dizer que durante esse processo, até chegar esse tempo, e mesmo durante períodos de tribulação, horas difíceis, Deus haverá de dar oportunidade. E esta é uma outra maravilha que o texto coloca. Veja o versículo 3, está aí. Por isso, nações poderosas respeitarão o Senhor, e povos violentos obedecerão às suas leis e darão glória ao seu nome. Veja, uma outra maravilha, a maravilha da oportunidade de arrependimento, de mudança de vida. Isto é algo maravilhoso e que Isaías estava a visualizar. Em meio a começo da destruição, vai haver oportunidade. Em meio à destruição, o texto está dizendo, olha, versículo 2 fala sobre a destruição, e aí verso 3 fala assim, por isso, veja a ligação do verso 3 com o verso 2, por isso nações poderosas respeitarão o Senhor. Elas irão repensar, tantas pessoas irão repensar, irão agora respeitar o Senhor, e povos violentos, agora vão repensar e vão passar a obedecer às leis do Senhor. E não só isso, haverão de dar glória ao nome do Senhor. Tantas e tantas pessoas em meio ao começo da destruição, que vai ser um processo essa destruição com as cidades em toda a terra, em meio a esta situação, tantos haverão de estar a repensar e passarão a respeitar, diz o versículo 3, e passarão a obedecer, e passarão a dar glória ao nome do Senhor. É isto que aqui está, uma oportunidade de arrependimento. E isto Deus tem feito desde agora e vai continuar. Vai dando esta oportunidade. Em meio às tribulações, às aflições, houve e ainda haverá oportunidade de abandono de pecado. O Senhor tem feito isso ao longo da história.
Deus tem dado chance às pessoas de se arrepender dos seus pecados e de serem perdoadas por Ele. Deus tem dado chance a cada pessoa. Atos 3, versículo de número 19, nos fala o Senhor, através do apóstolo Pedro, exatamente algo que todas as pessoas precisam fazer. Está escrito assim, olha: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Olha que maravilha! Diz o Senhor através de Pedro o apóstolo: arrependam-se, pois, de seus pecados e voltem-se para Deus. Para quê? Para que os seus pecados sejam cancelados. Há uma versão que diz apagados. Deus pode fazer isso quando pessoas se arrependem e se voltam para Ele. E ao longo da história, Deus tem dado chance às pessoas para fazerem isso. Tem dado chance a cada vida para fazer exatamente isso. Porque é exatamente o que cada pessoa mais precisa para ficar livre da destruição que virá, do juízo justo de Deus que acontecerá. É isto que está mostrando esta passagem. Deus está fazendo isto, e isto é algo maravilhoso. E você, em meio a esse tempo de oportunidade, você precisa, se você quer ficar livre da condenação, do justo juízo de Deus, você precisa se arrepender. Fazer o que está aqui, o apóstolo Pedro dizendo em Atos 3,19. Se arrepender dos seus pecados, diz aqui, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Por quê? Para que Ele venha a cancelar os seus pecados, apagar os seus pecados. Que Deus maravilhoso! E isto Deus está fazendo. Deus está te dando chance. Você precisa aproveitar isto e estar se arrependendo e se achegando a Deus, se voltando para Deus, se chegando, crendo em Deus, confiando a sua vida a Ele, entregando-se inteira e plenamente aos cuidados dEle. Uma outra maravilha que o texto fala está aí no verso 4 e verso 5. Maravilha de Deus, o Senhor se colocando como um refúgio para as pessoas. Que preciosa maravilha! Deus já tem feito isso, mas vai fazer isso ainda até o tempo do fim, e no fim Ele vai ainda acolher pessoas, e ainda antes de chegar ao fim propriamente, vai estar dando chance, e muitas pessoas haverão de se refugiar no Senhor, e Deus está dando chance a você para fazer isso também. É isso que está aqui na palavra. O Senhor, Ele é e será refúgio para os pobres e para os necessitados dEle. Tanto para pobres quanto para necessitados dEle. Deus se coloca como refúgio. É isso que o profeta estava a visualizar. Veja aí, versículo 4 diz assim: porque o Senhor tem sido o refúgio para os pobres, refúgio para os necessitados nas suas aflições. O Senhor se coloca como um refúgio. E Ele se coloca como esse lugar seguro, como esse abrigo seguro para a vida de quem deseja estar seguro, deseja estar abrigado, protegido, cuidado pelo Senhor. Ele se apresenta e Ele é esse abrigo na tempestade. O texto fala aqui, olha, foi um abrigo na tempestade, uma sombra no calor. Olha, na tempestade, nas horas de tempestade, nas horas difíceis, Ele é abrigo. Ele, nas horas difíceis, o calor, Ele é sombra. Foi a proteção contra homens maldosos, diz o texto. Ele é proteção, Ele é abrigo para se abrigar de estarem sendo afetados por homens maldosos, que destroem as outras pessoas, diz a palavra, como alguém que como uma tempestade que vai contra o muro e derruba tantas pessoas, indo contra outras pessoas para derrubá-las com as suas maldades. E Deus se apresenta para mim e para você como um abrigo, como um lugar de refúgio, como um lugar de proteção. É isto que a palavra do Senhor está nos mostrando aqui.
esta porção preciosa da palavra de Deus. Deus é maravilhoso, Ele é abrigo. Enquanto pessoas estão temerosas, preocupadas, sendo afetadas, Deus se apresenta para elas e para você como um abrigo, como um lugar de segurança para a sua vida. E veja aí, o texto ainda diz assim, como o calor no deserto, ele é esse lugar de proteção, como as nuvens refrescam a terra num dia de calor. Isto é algo bom. Olha o que vai acontecer. Assim, os gritos de vitoriosos das nações, os vitoriosos violentos, vão ser emudecidos. Essas pessoas violentas que depois de fazerem o mal festejam, elas gritam alegres, esse grito vai findar. Por quê? Deus vai fazer findar isto. Deus vai dar um fim, basta em tudo isto. É isto que a palavra dele está nos mostrando aqui. Esta é uma outra maravilha de Deus, por isso, exatamente por isso, ele é abrigo. Salmo 91 diz algo precioso sobre esta questão. No Salmo 91, versículos 9 e 10 aqui na NVI, nos mostra que quando você faz de Deus um abrigo, algo maravilhoso acontece. Algo extraordinário de Deus vem sobre a vida da pessoa que se abriga nele. Está escrito, versículos 9 e 10, assim, se você, está falando comigo e com você, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda ou à sua casa. Nenhum mal, nenhuma desgraça, mas o texto está dizendo, se você fizer de Deus, o Altíssimo, o seu abrigo, do Senhor, o eterno Deus, o seu refúgio, o seu lugar onde você se coloca, onde você se achega e agora fica, e dali não mais sai, fica na presença, na comunhão, anda com Ele, faz a vontade dEle, abrigado do mal, abrigado da maldade. É isto que Deus está falando, e Ele vai dar um fim, Ele vai se colocar como um refúgio eterno para aqueles que quiserem se abrigar nele, e vai dar um fim na maldade. E isto é algo maravilhoso, algo extraordinário. A maldade aumentando, como Jesus diz lá em Mateus 24, a maldade aumentando, por isso o amor de muitos esfriando, por causa do aumento da maldade, e a maldade tem aumentado. Tanta maldade nós vemos em toda parte, em todo lugar, vemos pessoas fazendo maldade, pessoas querendo o mal das outras pessoas, e a palavra está dizendo, Deus vai dar um basta nisso. As pessoas maldosas que fazem o mal, as pessoas que fazem o mal, as maldosas de colarinho branco, as maldosas sem colarinho branco, as maldosas terão um fim. Vai haver um basta para a maldade delas, e elas haverão de receber de Deus justo juízo. Um juízo justo. Ainda que algumas pessoas pensem assim, mas tantas pessoas escapando, não é isso? Do juízo daqui. Mas daqui, aparentemente eu ainda te digo, mas do juízo de Deus não haverá, não será assim, não terão como escapar. Simplesmente não terão como escapar, haverão de prestar contas, e eu te digo que ainda é aparente, porque estas pessoas não têm paz, elas não podem, não desfrutam de paz, porque a Bíblia diz, o ímpio não tem paz, ele não desfruta de paz no coração, não desfruta. Isso já é juízo de Deus, já é juízo, mas ainda assim, se ele continuar no erro e não abandonar o pecado, haverá de ter juízo, se não aqui, mas o de lá vai acontecer. E ainda poderá acontecer o daqui e o de lá, com certeza. E se não abandonou o pecado, será condenado. Será condenado. O Deus que é maravilhoso, que está dando chance hoje, se colocará diante de nós no último dia, não mais como o Salvador, mas como o juiz justo diante de todos nós. E não haverá de dar sentença que não seja justa, porque Ele é justo.
Exatamente o que a Bíblia nos apresenta. Mais uma maravilha de Deus. Estamos partindo para o fim do texto. O grande banquete de Deus. O grande banquete de Deus para os que se arrependeram dos pecados. Deus vai fazer um grande banquete, sim. Olha o versículo de número 6. Aqui no Monte Sião, em Jerusalém, o Senhor Todo-Poderoso dará a todos os povos da terra um grande banquete, em que não faltará o vinho envelhecido, nem a carne mais gostosa. Será uma grande festa, diz o versículo 6. Uma grande festa, um grande banquete. Deus mesmo vai dar esse banquete. Não será para poucos, será para muitos. Deus vai fazer isso, o Senhor mesmo vai providenciar todas as coisas, e Ele tem feito isso, e dará esse banquete para pessoas que abandonaram os pecados de todas as nações, em toda a terra, em toda a história. Pessoas arrependidas estarão nesse banquete. Pessoas que se arrependeram e creram, que entregaram-se para Jesus, estarão nesse banquete. É o que está em Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 7, diz exatamente isso. Versículo 9, o apóstolo João, escritor deste livro, Apocalipse 7, versículo 9 em diante, diz assim: depois disto, eu vi uma grande multidão, veja que maravilha, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estava em pé diante do trono e diante do Cordeiro, com vestes brancas e com folhas de palmeiras nas mãos, e estavam gritando com um grande clamor: a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. Olha só, uma grande multidão estará nesse lugar, de todas as nações, e é isso que Isaías viu. O apóstolo João viu, porque o Senhor mostrou, mas antes de João viu aproximadamente 2000 anos atrás, Isaías viu aproximadamente 2740 anos atrás, viu mesmo, um grande banquete oferecido por quem? Pelo Senhor, uma reunião de pessoas de todos os povos, pessoas que se arrependeram, pessoas que creram, uma grande festa, será maravilhoso. E o versículo seguinte, o verso 7 diz que nesse momento, nesse tempo, nesse monte dessa festa, lá em Sião, ele vai arrancar o manto da tristeza e do choro, que cobre todos os homens em toda a terra. Todos os que se arrependeram, que estiverem lá, vão estar lá, e não mais haverá um manto de tristeza, de choro sobre a vida destes. Não mais. Simplesmente não. Esse manto é o véu de luto que cobria o rosto, as pessoas utilizavam para cobrir. Não haverá mais. Por quê? Não haverá mais luto e não haverá mais choro, porque Deus vai estar dando uma grande festa. É o dia do juízo, de condenação para os que não se arrependeram, mas é um dia de alegria, agora de recompensa, de eternidade com Ele, para os que se arrependeram, e vai acontecer uma festa imensa. Diz o texto, uma grande festa, um banquete dado pelo Senhor. Maravilhoso Deus, tem um banquete sendo que Ele está a preparar para aquele dia, para os que se arrependeram. E olha a sequência do texto, diz: ele acabará para sempre com a morte. Versículo 8, Deus vai acabar nessa ocasião, ele vai acabar com a morte. Esse acabar para sempre com a morte, o livro de Operações dos Judeus, assim traduz essa expressão: faz a morte desaparecer na vida eterna. Ele vai fazer a morte desaparecer na vida eterna. A morte não vai estar mais lá, ela vai desaparecer. Isto será motivo de festa, de alegria dos salvos na presença do Senhor, do nosso Deus. E é isto que a palavra de Deus diz: a morte vai ter fim. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso em Coríntios 15, 54.
A morte passou, a morte foi vencida, o Senhor Jesus venceu e Ele vai estar nos dando a eternidade com Ele para sempre. Simplesmente isto vai acontecer. É isso que a palavra nos mostra. Coríntios 15, versículo 54, diz assim, e nós haveremos de ler esse versículo nesta hora, está dizendo assim a palavra de nosso Deus: assim, quando o que é corruptível se revestir do que é incorruptível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então finalmente se tornará verdadeira esta escritura: a morte foi tragada na vitória. É o que está escrito. A morte vai ser tragada na vitória. A morte vai deixar de existir. A eternidade vai engolir, vai fazer desaparecer a morte. Os que se arrependeram e creram vão estar vivendo para sempre, eternamente, vão estar para sempre com o Senhor, com o nosso Deus. Nunca mais haverão de desfrutar de tristeza, de choro e de morte. Vão desfrutar de vida eterna. É isso que a Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, Deus nos garante. É o que está aqui. Quem estará nesse banquete? Veja o que está no versículo 9, que maravilhoso. Quem vai estar nesse banquete? Versículo 9 diz assim: naquele dia, olha o que vai acontecer naquele dia do banquete, da volta de Jesus, todos vão dizer: este é o nosso Deus. Olha que maravilha, este é o nosso Deus, foi nele que nós confiamos, porque ele nos salvou, ele veio a este mundo e morreu na cruz, e se deu para a nossa salvação. Nós vamos dizer naquele dia, este é o nosso Deus, foi nele que nós confiamos, porque ele nos salvou. Este é o Senhor, e nós confiamos nele. Agora podemos nos alegrar de verdade, porque Ele nos salvou. Que Deus tremendo! Porque Ele nos salvou. Estes aqui estarão na festa. Que estes? Os que confiaram nele, os que entregaram a vida para Ele, os que deixaram o pecado e agora confiaram. Diz aqui, esse é o nosso Deus, foi nele que confiamos. Todos que passaram a confiar nele estarão nessa festa. Você já passou a confiar no Senhor? Você entregou a sua vida para Ele? Você já abandonou os seus pecados? Se você não fez, o Senhor está te dando a oportunidade de fazer. E você pode se alegrar daquele dia. Você vai já começar a se alegrar agora. E naquele dia você vai também fazer parte do banquete, fazer parte da festa. E você vai poder dizer: este é o nosso Deus. Estou lendo na Bíblia Viva. Foi nele que nós confiamos, porque ele nos salvou. Este é o Senhor e nós confiamos nele. Agora podemos nos alegrar de verdade, porque ele nos salvou. Jesus veio a este mundo e nos salvou. E esta salvação vigora e faz efeito na vida de todo que se arrepende e crê, todo que abandona o pecado. Essa pessoa ganha salvação, presente da salvação, da parte de Deus. Mas olha, nem todos vão estar nesse banquete. Alguns estarão debaixo de castigo. Alguns haverão de ser castigados, sim. Olha o versículo, a sequência do versículo, verso 10 diz, fechando o texto: porque o Senhor sempre protegerá o Monte Sião. Isto é, uma confirmação de que ele protege e vai continuar protegendo o seu povo. Mas castigará Moabe. Moabe aqui está representando as nações orgulhosas, as pessoas que não abandonaram o pecado, as pessoas que se apegaram nos seus próprios desejos, nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias colocações, nas suas próprias interpretações, nas suas próprias vontades, nos seus orgulhos. Moabe aqui está representando todas estas pessoas. Moabe era o nome de uma nação, mas aqui está representando todas as nações. Está dizendo, porque o Senhor sempre protegerá o seu povo, Monte Sião, mas castigará Moabe. Ainda verso 11 diz: Moabe fará um esforço para escapar, como faz o nadador tentando vencer as correntezas, mas o Senhor abaterá o seu orgulho. Não haverá como escapar no juízo.
não haverá como escapar. Quem não abandona os pecados. O texto está dizendo, o esforço para escapar, mas não terá como escapar. O juízo de Deus virá e será justo. E esta pessoa que não quis abandonar os pecados, que não valorizou o sacrifício de Jesus na cruz, você tem valorizado? Deixou de lado, não se importou com o que o próprio Deus veio fazer por você? Ou você tem valorizado e tem entendido que precisa abandonar os pecados e passado a amar esse Deus que se fez homem, morreu numa cruz por mim e por você? Ah, esse Deus é maravilhoso. Ninguém se compara a Ele. Ninguém se iguala a Ele. E Ele tem planejado tudo isso, coisas maravilhosas para o fim. E para findar, eu quero ler apenas o texto que está em Apocalipse 19, versículo 9, que nos mostra algo extraordinário, que é o que o Senhor haverá de fazer. Apocalipse 19, verso 9, diz assim: e o anjo disse para mim, disse para João, escreva, felizes aqueles que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro de Jesus. E acrescentou, estas são palavras verdadeiras de Deus. São palavras verdadeiras de Deus. Felizes aqueles que são convidados para esse banquete, para o casamento do Cordeiro, para estar como igreja, como noiva, se chegando e estar participando na eternidade com o Cordeiro e com o Pai e com o Espírito Santo e com todos os que se arrependeram de todas as nações, línguas, povos, raças, mas que deixaram o pecado e se apegaram em Jesus, entregaram-se para Jesus. O texto diz, felizes são esses os convidados. Deus tem convidado tantas pessoas. Deus tem convidado inclusive a você, convidou a mim. Você já acolheu esse convite? Você já abriu seu coração? Você já se arrependeu dos seus pecados? Se não, você pode falar com Ele hoje. Senhor, eu sou um pecador também. Eu também reconheço que preciso do Teu perdão. Eu abro meu coração para o Senhor entrar. Salva a minha vida, me salva. De hoje em diante eu quero pertencer ao Senhor. Eu quero andar com o Senhor, seguir o Senhor e seguir os ensinos da palavra do Senhor. Quero ser Teu. Você pode falar isso. E se você falar, o Senhor Jesus acolhe você. Ele recebe você para você ser dele. Ele te salva. Quando você confia nele, você está salvo. Deus abençoe e nos abençoe mais. Esse Deus maravilhoso tem preparado, planejado estas coisas tremendas e maravilhosas para nós. E Ele está preparando-nos para esse tempo. Este tempo em que estamos vivendo, a Bíblia já diz que já é o tempo do fim. Estamos indo para o fim. E se você está preparado, se alegre. Felizes os convidados. Se alegre, fique feliz, se regozije. Você ganhou o que você não merecia, porque ninguém merece ser salvo. A Bíblia diz que nós merecíamos o salário do pecado, a morte. Mas graças a Deus que nos deu Jesus. O dom gratuito está nele, presente gratuito da vida eterna está em Cristo. Louve ao Senhor, bendiga ao Senhor, enalteça esse Deus tremendo. Vamos louvá-lo. Ele é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade, fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Sim, Deus, te adoramos, Deus. Ele é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Sem se abalam, Os povos se curvam, as bocas
bocas se abrem, as bocas se abrem, as mãos se levantam, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Tu és, sim, Senhor Jesus, o Rei. para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, Jesus, o Rei dos Reis. para dizer que Tu Tu és és o o o Senhor dos Senhores. Teu reino é sempre eterno, firmado em Firmado em misericórdia. É o reino de Deus, é assim, também de justiça e também de igualdade, também de bondade, a de tua fidelidade. igreja te adora. Por isso te adoramos, Deus. Te adoramos, Santo Deus. A tua Como igreja te igreja, adora. te adoramos, Deus. Teu reino Teu é reino é sempre eterno, sempre eterno. Firmado em Ah, que reino misericórdia, maravilhoso. justiça e bondade, Que reino maravilhoso. bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te adoramos, Deus. Te adoramos. a tua igreja te adora. Te adoramos. A tua igreja te adora. Adoramos a Ti, Deus. E só a Ti. A tua igreja te adora. Amém, irmãos? Adoramos ao único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos falar com Ele? Te agradecemos, Deus, pela bênção que o Senhor nos concede de saber de verdades como estas da Tua Palavra, com tanta antecedência, para nos prepararmos, para nos achegarmos ao Senhor, para nos voltarmos para o Senhor, para rompermos com o pecado e abrirmos o nosso coração para Jesus, o Teu amado Filho que veio naquela cruz pagar pelos meus, pelos nossos pecados. Te agradecemos porque com tanta antecedência o Senhor nos fala verdades como estas e ainda para nos prepararmos, para nos encontrarmos com o Senhor. E obrigado, Deus, por todas as maravilhas que o Senhor tem preparado, planejado, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, é o que o Senhor tem preparado, ó Deus, obrigado para todos os que te amam, conforme está escrito. Muito obrigado. E, ó Deus, continua cobrindo as nossas vidas, enchendo a tua igreja de fé, de esperança, de amor, de firmeza, ó Deus, de intimidade com o Senhor, de amor por ti e pelos outros. Nós pedimos, ó Deus, que façamos diferença, ó Deus, para a tua glória, dando, ó Deus, glória ao teu nome com uma vida nova, de fato que abençoa a vida de outros, e que a tua graça, Senhor Jesus, que o teu amor, Deus Pai, e que a tua comunhão, Deus Espírito Santo, seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Abraço forte em cada um dos irmãos, em cada pessoa que está nos ouvindo. Deus abençoe, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Semana abençoada.